Que a paz e a graça esteja conosco, meus amados. Nós gostaríamos de conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus, especialmente sobre esse universo espiritual, conhecendo o mundo espiritual. Nós, os humanos, estamos cercados por várias situações que nós não podemos enxergar com os nossos olhos físicos, com os nossos olhos materiais. Exemplos são sinais que nos ligam ao mundo inteiro. Nós estamos cercados de sinais, raios, satélites, que nos faz ligar ao mundo inteiro. E nós não vemos nada, não vemos nenhum sinal em torno de nós, porque é um mundo tecnológico, é um outro mundo que estamos cercados. Falando numa palavra passada, eu disse uma conversa passada, eu falei sobre Deus espírito, não é? Deus é ruar, no grego, é vento. Aliás, no hebraico, não é? Ruar é hebraico. A palavra ruar significa vento. E é um bom exemplo do que representa Deus para nós, porque o vento nós não vemos ele agindo no nosso meio. Apenas sentimos, apenas vendo a sua força, mas nós não vemos o vento agir, não vemos a sua cor, a sua forma, não. Tem uma força muito grande, mas está no nosso meio. É como tantas outras coisas. Assim é o mundo espiritual, o universo espiritual. A Bíblia traz alguns ensinamentos que nos mostram que Deus não está longe de nós. Paulo, falando em Atos 17, 22, fala que nós procurando podemos deixá-lo, porque ele não está longe de cada um de nós. Em Gênesis 3, versículo 8, a palavra de Deus fala que Deus passeava pelo jardim à tarde ou na viração do dia. É bom observarmos que o jardim não é lugar, no outro lugar, senão na terra, onde tinha árvores. O jardim foi criado aqui, chamado jardim, chamado Éden, foi criado aqui na terra para o homem. Deus passeava à tarde ou na viração do dia, no jardim, quando foi ao encontro do homem. Então, veja que coisa maravilhosa. Em Isaías 6:1, a palavra de Deus fala que a sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. Presença gloriosa de Deus enche o mundo inteiro. Nós falamos muito na onipresença de Deus. Eu acho maravilhoso porque não é que Deus está em todo lugar, não. Mas é que todo lugar está em Deus, na sua mão. Isaías 42 fala que ele está na palma da sua mão. Deus conhece todos os lugares porque está na palma da sua mão. Os lugares não são maiores do que o seu Criador. Deus criou e Deus é maior do que todos os lugares. Que coisa maravilhosa. Então tudo está na palma
da sua mão e ele muito bem conhece. Isaías 57:15, a palavra do Senhor diz que eu moro num lugar alto e sagrado. O homem material não alcança esse lugar. O homem físico, com seus olhos materiais, não alcança esse lugar. Por causa da sua impiedade, seus pecados, da sua forma de viver, não alcança, não tem entendimento desse lugar. Mas a palavra de Deus fala que ele habita também com o humilde e aflito. Então, o que nós precisamos entender, esse lugar que é a habitação de Deus? Ter a humildade, estamos querendo aprender, humildes e aflitos. Ele consegue entender essa presença, ao sentir essa presença de Deus que está bem perto de nós. Porque no Salmo 46, versículo 7, disse que o Senhor dos exércitos está do nosso lado, está perto de nós, está conosco. O versículo repete, o Senhor dos exércitos está conosco, está do nosso lado, pertinho. O Deus de Jacó, ele é o nosso refúgio. Em qualquer situação você corre para a presença dele. Você está, ele é o nosso refúgio. Quando o Senhor Jesus disse, depois da sua ressurreição, em Mateus 28:20, ele fala assim, lembre-se de que eu estarei com vocês todos os dias. Eu estarei com vocês todos os dias, até o final ou até o fim dos tempos. Então Deus está no nosso meio. O mundo espiritual, eu sempre digo que não está nos pincos da eternidade, você sabe onde é isso? Tudo foi criado por ele. Então, Deus está no nosso meio, está conosco. É o mundo espiritual, onde nós, com a nossa carnalidade, não vamos entender, não vamos chegar. Mas a cada instante você pode sentir o fluir da sua presença, o vento que nos consola, que nos conforta, que nos alegra, que nos dá vida. Isto é extraordinário. Hebreus 13:5 diz assim, disse Deus, de maneira nenhuma te deixarei e nunca jamais te desampararei. A palavra de Deus nos dá esta garantia. Há um salmo que diz assim, o anjo do Senhor acampa-se, ele está habitando, morando. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Veja o mundo espiritual, que maravilhoso. A conclusão que podemos chegar é que o universo, a habitação de Deus, ele está ao nosso redor. Só não podemos ver com os nossos olhos carnais, porque é o mundo espiritual. Deus está no nosso meio e nós podemos refugiar na sua presença. Que Deus possa nos abençoar, abrir o nosso entendimento, ver essa presença tão gloriosa de Deus. E quando você for conversar com Deus, sabe que há um mundo espiritual. Seus olhos carnais não se enxerga nem as coisas materiais perfeitamente, quanto mais esse mundo espiritual tão maravilhoso que nós vivemos nele. Há muitas outras situações que nos envolvem, há muitas situações que nós não podemos ver. Nós podemos entender que há um Deus em volta de nós. Que Deus nos abençoe. Amém.